Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula, ainda falando sobre recursos do nosso Excel. Pessoal, agora nós vamos diferenciar os recursos do Excel em relação à formatação contábil e à formatação moeda. Nós vamos diferenciar qual é a diferença efetiva visualmente entre a formatação contábil e a formatação moeda. Então, primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos digitar aqui na nossa planilha, na coluna C, eu vou digitar aqui dois valores. Vamos botar 3.467 e vamos colocar no valor 56. E vamos repetir esses mesmos valores copiando e colando aqui na coluna D. Só para perceber que nós temos exatamente os mesmos valores na coluna C e os mesmos valores também digitados aqui na coluna D. Inclusive, vou ampliar agora a imagem aqui do Excel para que vocês possam enxergar o que nós vamos fazer, certo? Nós vamos clicar aqui na guia página inicial e dentro da guia página inicial nós vamos encontrar um grupo chamado número. Dá para perceber esse grupo número a partir de agora, olha ali na imagem, ele é ampliado. Nesse grupo número, nós temos alguns recursos bem importantes, como por exemplo, nós temos um botão aqui chamado formato de número de contabilização. E esse botão, que tem umas moedinhas empilhadas com uma cédula, tem esse nome, formato de número de contabilização, porque ele vai formatar as células selecionadas num padrão conhecido como contábil, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, selecionei aqui as células da coluna C, e nós vamos clicar aqui na guia página inicial, no grupo número, no botão formato de número de contabilização. Observa o que acontece. Cliquei. Percebe que as células da coluna C, elas ficaram formatadas com R cifrão, que é o símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, e nesse caso só no 3.467, vírgula e duas casas decimais. E além disso, ele colocou ainda no formato contábil, porque aqui em cima na caixa de formatação das células estava escrito geral, que era sem formato específico, e agora está escrito contábil depois que eu cliquei no botão formato de número de contabilização. Então, repetindo, quando eu clico no botão, vamos até repetir a operação, acompanha comigo. Quando nós selecionamos, deixa eu só tirar aqui e voltar para o formato geral. Aí. Quando nós selecionamos as células e clicamos nesse botão chamado formato de número de contabilização, vamos fazer isso passo a passo, olha só, lá onde estava geral apareceu contábil. E ele colocou o símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, colocou vírgula e ainda duas casas decimais. É isso que fez esse botão automaticamente, certo? Mas é importante saber que ele alinhou os símbolos da moeda, um embaixo do outro, independente da quantidade de dígitos do valor. Agora, se eu selecionar os valores da coluna D, que são exatamente os mesmos que estavam na coluna C, por enquanto eles estão na formatação geral. Mas eu posso clicar aqui na caixa de formatação das células e escolher o formato moeda. Observa, existe o formato contábil e o formato moeda. Vamos escolher agora o formato moeda. Lembrando que os valores da coluna C estão no formato contábil. Quando eu clico no formato moeda, é bem parecido, porque ele colocou o símbolo da moeda, colocou separador de milhar quando necessário, aqui no 3.467, colocou vírgula e duas casas decimais. Percebe lá em cima agora é o formato moeda, diferente dos valores da coluna C, que lá em cima descreve o formato contábil. Qual é a diferença do formato moeda da coluna D para o formato contábil da coluna C? Observa, no formato contábil ele alinhou os símbolos da moeda. E no formato moeda ele não alinhou os símbolos da moeda, que ficaram posicionados de acordo com a quantidade de dígitos indicados aqui dentro da coluna D. Então a grande diferença que nós temos entre esses dois formatos é simplesmente a questão do alinhamento, porque os dois colocam o símbolo da moeda, separador do milhar, vírgula e duas casas decimais, mas o formato contábil alinha. E tanto é verdade que essa é a diferença, que se nós clicarmos aqui no ícone que representa o grupo número, no cantinho inferior à direita aqui desse grupo, vai aparecer uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo, que é a caixa de formatação das células, bem embaixo ali diz, os formatos contábil alinham símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. Quer dizer, o próprio Excel diz que a diferença do formato contábil é que ele alinha os símbolos de moeda e as vírgulas decimais em uma coluna, como acabamos de ver aí na prática, certo? Bem interessante esse botão, formato de número de contabilização,
porque ele permitiu aplicar a formatação contábil, ou depois, clicando na caixa de formatação das células, nós podemos escolher também a formatação moeda. Ok, pessoal? Bem interessante esses recursos aí do Excel. Na próxima aula, nós voltamos com mais dicas importantes. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal, e também se inscreve aqui no canal, né? E se puder, marca aquele sininho para receber as notificações de novas publicações de aula aqui no nosso canal. Grande abraço a todos, obrigado como sempre a presença, até a próxima aula e bons estudos!